E diria eu que venho falar aqui sobre um bocadinho sobre o francelho e o trabalho que tenho feito, que começou já há 20 e qualquer coisa anos, com o meu estágio de licenciatura, e depois a partir daí fui sempre trabalhando com a espécie, até aos dias de hoje, e portanto. É uma espécie que estimo muito e tenho muito prazer em estar aqui hoje a falar sobre os franceses nesta semana dos peneireiros. Pronto. Para começar, o francelho, como o Gonçalo também disse, é de facto um peneireiro, também conhecido por peneireiro das Torres ou até por peneireiro de dorso liso, para diferenciar justamente uma das características que o diferencia do peneireiro vulgar, ao peneireiro de dorso malhado. Portanto, no macho é visível o dorso liso no francelho, e depois aqui com as coberturas, estas coberturas azuladas. Em termos de morfologia, outra coisa que no macho diferencia bem o francelho do peneireiro vulgar é a cabeça muito azul e a falta de bigode, que é muito característica no peneireiro vulgar. É também uma espécie ligeiramente mais pequena e mais delicada. Aliás, em inglês os nomes para o peneireiro vulgar é o kestrel e o francelho é o lesser kestrel, dando essa mesma indicação de ser uma espécie um bocadinho mais pequena. Outras coisas que o diferenciam em geral o francelho é um bocadinho mais delicado e é bastante mais claro quando vemos a voar na sua parte inferior. E também outra característica muitas vezes em voo que se vê são as retrizes da cauda que se prolongam para além do resto das penas da cauda e que é às vezes bastante fácil de ver. Para além disso tem unhas brancas, enquanto o peneireiro vulgar tem unhas pretas, um pouco mais difícil de ver no campo, mas por exemplo quando temos na mão é um bom indicador. E depois em termos de outras características, enquanto o peneireiro vulgar também pelo seu nome mesmo indica que é muito mais comum e é uma espécie, talvez uma das rapinas mais comuns em Portugal, o francelho é bastante mais raro. Está cá só durante a primavera e o verão, é uma espécie migradora, portanto que vem para Portugal para se reproduzir, enquanto o peneireiro vulgar é uma espécie residente, embora podemos receber no inverno também alguns indivíduos de outros países da Europa durante o inverno. E o francelho, para além disto tudo, é uma espécie colonial, também contradiz com o peneireiro vulgar, que é uma espécie territorial, embora há alguns casos em que os peneireiros vulgares possam também formar pequenas colónias, ou por exemplo mesmo nas colónias que nós estudamos dos francelhos, às vezes encontramos 2, 3, 4, até 4 casais de peneireiros vulgares numa só colónia de francelhos, portanto, mas maioritariamente territoriais, enquanto os francelhos formam colónias que podem ir 2, 3 casais até algumas centenas de casais. Este mapa é um exemplo da distribuição, é um mapa que irá sair ou aproximado do terceiro Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, em que podemos ver um bocadinho a distribuição, e que vemos que lá está, seríamos o mapa do peneireiro vulgar, teria uma distribuição muito alargada ao continente. O francelho tem uma distribuição praticamente restringida ao Alentejo, à parte sul e sobretudo ao Baixo Alentejo. Numa estimativa que fiz para 2017, com alguns dados de várias entidades que tentámos fazer um censo em 2017 para a espécie, estimamos a população mais ou menos em 800 casais. Como eu dizia há bocado, o francelho é de facto uma espécie colonial. A maior colónia portuguesa contabilizou 85 casais, portanto o número máximo que tivemos numa colónia portuguesa, o que mesmo assim é um número bastante razoável, significa 170 animais adultos, não é? Numa colónia. E os franceses tanto podem nidificar e formar colónias que chamamos urbanas,
como acontecia bastante no passado, e eu já vou explicar. E atualmente hoje temos a colónia de Mértola, é a última colónia urbana que existe onde a espécie se reproduz, e depois também criam e fazem colónias em edifícios rurais, ou na zona do Alentejo chama-se muito a estes edifícios os montes, não é? E muitas vezes estes montes, depois de serem abandonados, e porque são feitos de taipa, com o passar do tempo, com a chuva, com a erosão, acabam por criar cavidades, por se abrirem cavidades nas paredes, destas tais paredes em taipa, que não é mais do que terra, e também muitas vezes estes montes são caracterizados por telhados em telha árabe, e então entre o telhado, em depressões da zona do telhado, conseguimos encontrar também ninhos de francelhos. Também usam, portanto, cavidades quer nas paredes, quer depressões debaixo de telha. Em relação à fenologia, os franceses chegam ao nosso país, os primeiríssimos nos últimos dias, ainda nos últimos dias de janeiro, portanto bastante cedo, mas depois começam a chegar em maior número em fevereiro e em março, e não fazem as posturas antes, geralmente, do final da primeira semana de abril. Põem 4 a 5 ovos, depois incubam durante mais ou menos 28 dias, e ao fim de um mês as crias estão prontas a deixar o ninho e a voar. Em regra geral, cada casal produz 2 a 3 crias voadoras. O tipo de habitat, e no Baixo Alentejo, onde a espécie realmente se concentra em termos de distribuição, o francês está muito dependente destas zonas muito abertas de cultivo extensivo tradicional de sequeiro, em que há uma rotação no cultivo, e portanto temos uma diversidade grande de parcelas. Geralmente o solo, e aqui nesta zona, é cultivado durante 2 anos com cereal, mas depois, como o solo é muito pobre, em geral a terra tem que ser deixada em descanso, sem cultivo nenhum, e então surgem os pousios, que podem ter 3, 4, 5 ou até mais anos, em que a terra é deixada em pousio. Estes pousios são aproveitados para pastoreio. E pronto, e após isso é que são novamente cultivados com os campos lavrados, cultivados com cereal. E cereal que geralmente é ceifado no final do mês de maio ou em junho. Ultimamente o habitat tem sofrido algumas alterações, sobretudo devido à substituição do gado ovino por gado bovino. As vacas estão a tomar conta de grande parte do Baixo Alentejo, e isso está a fazer com que os cereais de grão também estejam um bocado a desaparecer, dando origem mais às forragens, e isso também é uma das causas de modificação do habitat, que tem algumas implicações para muitas espécies destas zonas que chamamos as zonas stepárias, e das quais as aves stepárias dependem. Ainda voltando aos franceses, a dieta, bom, os franceses comem sobretudo artrópodes, gafanhotos, grassos, coleópteros, colopendras. As crias são alimentadas, diria que 90% talvez da alimentação das crias são gafanhotos, mas também podem capturar répteis, ou pequenos mamíferos, e também pequenas aves. Portanto, a distribuição do francelho a nível das áreas de reprodução vai desde a Península Ibérica, depois estende-se pelos países mediterrâneos até às estepes do Cazaquistão e às estepes da Mongólia, portanto muito mais para este, e depois até há relativamente pouco tempo não se sabia muito bem onde é que os francelhos invernavam. Sabiam que seria na África subsaariana, mas as exatas ligações entre cada uma das áreas de reprodução, entre cada um dos países com populações de francelhos e os países nas áreas de invernada, eram desconhecidos. Uma das maneiras que temos de seguir as aves e tentar ligar ou conhecer mais sobre os seus movimentos é através da anelhagem, e durante muitos anos anelhámos milhares de francelhos na zona do Baixo Alentejo, de Castro Verde, mas também de Évora, e temos um razoável número de recapturas, cerca de 3.000 recapturas ao longo destes tempos. Mas o que acontece é que essas recapturas acabam por ser maioritariamente feitas por nós, e portanto nas áreas de reprodução
onde, não muito longe da origem, onde os franceses foram anilhados. E de facto, quando olhamos, e eu tentei fazer este mapa para mostrar o número de recapturas que temos fora da área de reprodução, e tem ali a zona de Castro Verde como indicador da área, e vemos que temos de facto algumas, mas poucas recapturas em Espanha, temos ali 2, 3 recapturas em França, mas fora disso não temos absolutamente mais nada, e portanto, através dos dados da anilhagem aqui em Portugal, que são úteis para muitas outras coisas, mas não nos ajudaram a perceber quais é que seriam as áreas de invernadas dos franceses portugueses. E por isso recorremos a outras técnicas, e em 2008, 2009 comecei um trabalho de colocar estes geolocalizadores nos franceses, para tentar perceber então onde é que eles passavam o inverno. Estes geolocalizadores são aparelhos muito pequeninos, que têm um sensor de luz, e portanto vão recolhendo leituras de luz muito frequentes ao longo do dia, e então conseguimos perceber com estas leituras quando é que o dia nasce e quando é que o sol nasce, quando é que o sol se põe. Por isso conseguimos saber o comprimento do dia, que nos dará uma estimativa da latitude, e depois também conseguimos saber o meio do dia, que nos dará uma estimativa da longitude, com alguns erros, um erro razoavelmente grosseiro, mas que ainda assim dá uma indicação por onde os bichos andam. Estes aparelhos são chamados data loggers, porque guardam os dados, e é preciso recapturar o animal no ano seguinte para saber onde é que ele andou durante o inverno. Sem recapturar o animal não conseguimos fazer o download dos dados para o computador e saber onde é que eles andaram. Dentro dos 19 que coloquei, consegui recapturar apenas 4, mas ainda assim eram 4 que funcionaram bem, e portanto conseguimos perceber que os franceses portugueses viajam de facto para a África subsaariana durante o inverno, e que têm como preferências as áreas do Senegal, mas também da Mauritânia e do Mali para invernar. Portanto, a cerca de 2.500 quilómetros é o que viajam até às áreas de invernada. Relativamente às tendências populacionais e ao longo do tempo, não se sabe muito sobre aliás, para muitas aves, não é só o francelho, mas não há muita informação sobre números de muitas espécies de aves em Portugal há relativamente pouco tempo, mas pensa-se que seria uma ave muito comum. Aliás, como noutros países europeus, as definições é que seria uma ave de rapina muito comum. Há algumas descrições, por exemplo, em Évora, que dizem que os francelhos seriam mais comuns do que as andorinhas, o que nos dá, mesmo que exagerado, nos dá uma ideia de quão comum é que a espécie seria, e de facto estava distribuída por muitas vilas e aldeias, por exemplo no norte alentejano, em que criava nos tais edifícios antigos, nas igrejas, nos castelos, e caçaria então nas áreas agrícolas envolventes a essas áreas. Mas depois, como também noutros países da Europa, sofreu um decréscimo muito acentuado. Pensa-se também que devido a muita perda de habitat de alimentação, de caça, e em 96, em Portugal, numa primeira tentativa de estimar a população foi estimada em 150 casais, distribuídos apenas por 10 colónias. Das colónias em vilas e aldeias, sobrava apenas a colónia de Mértola, na vila de Mértola, portanto no Guadiana, e o número de casais estava de facto muito reduzido. Em 2001 fizemos um censo nacional bastante mais exaustivo, e nessa altura contabilizámos quase 300 casais. Mais ou menos na mesma altura foi feita uma prospecção muito grande para tentar avaliar em que condições é que estavam os potenciais locais das colónias e em que estado estariam, e basicamente esse trabalho permitiu concluir que 85% dos locais visitados não tinha condições ou não tinha cavidades que fossem adequadas para os franceses nidificarem. E esta perda nos casais deveu-se provavelmente à perda de locais de nidificação, muitas vezes associados a restaurações e demolições, ou mesmo o colapso de edifícios antigos. Como exemplo, posso dizer, por exemplo, havia uma colónia em Castro Marim, no Castelo, que quando o Castelo
teve obras, por e simplesmente os buracos foram todos tapados e a colónia desapareceu. E pensas que essa poderá ter sido um importante motor do declínio populacional da espécie. E se isso foi assim, então disponibilizar ninhos artificiais poderia ser uma solução para tentar reverter a situação do francelho no país. E, portanto, foi assim que surgiu, neste âmbito que surge o primeiro projeto europeu LIFE, para tentar, foi coordenado pela Liga para a Proteção da Natureza e para tentar recuperar basicamente a população de francelhos, tentando aumentar a disponibilidade de locais de nidificação. Durante este projeto, que correu entre 2003 e 2006, basicamente foram abertas cavidades em montes abandonados. Aqui nesta fotografia tem um exemplo disso. Também colocámos muitas caixas de ninho, mais de 100 caixas de ninho, também potes de ninho. E para além disso, em zonas em que o habitat nos parecia bom, foram construídas de raiz este tipo de paredes, que chamamos paredes, e também 3 torres de nidificação, com muitas cavidades e, portanto, com grande potencial para colónias de francelho se instalarem. Aqui vou só mostrar umas fotografias, uma aqui a abrir um buraco, lá está, numa parede de taipa. Geralmente, às vezes, as cavidades são consolidadas com cimento para tentar evitar que ruam, não é? E aqui com um poiso para os francelhos. Isto é mais um exemplo de um monte abandonado a cair um pouco aos bocados, mas em que também foram feitas bastantes cavidades para os francelhos. E nestas colónias, nestes montes abandonados velhos, também alguns sofreram algumas intervenções para tentarmos, para além das cavidades, foram postas, por exemplo, foram postas, por exemplo, telhas para evitar a infiltração, não é? Porque quando chove a infiltração, isto não é mais do que terra e, portanto, basicamente desfaz-se muito rapidamente, e também consolidámos algumas paredes com cimento na tentativa de prolongar um bocadinho mais a durabilidade destes locais. Como eu dizia, construímos de raiz algumas paredes, isto são um exemplo de três paredes que fizemos, esta também em taipa, as outras em cimento, e portanto com um número muito grande de ninhos para os francelhos. Isto é são exemplos das torres também de nidificação. Esta torre, por exemplo, enquanto estas são cavidades no cimento, esta torre foi feita e tem caixas de ninho dentro, portanto o acesso é muito fácil e para monitorizar também se torna muito confortável e conveniente. Basicamente não são mais do que aberturas que dão acesso a caixas de ninho no interior da torre. Aqui é mais um exemplo de um monte abandonado que era uma colónia e onde foram colocadas algumas caixas de ninho para aumentar a disponibilidade de locais, e aqui também colocação de potes de ninhos em alguns edifícios e armazéns agrícolas. No total, durante este período, durante este LIFE, portanto, entre 2003 e 2006, disponibilizámos mais de 1000 novos ninhos para os francelhos, e pronto, e aqui já são alguns resultados que passo a mostrar da ocupação dos ninhos artificiais ao longo dos anos. Portanto, o projeto começou em 2003 e depois ao longo dos anos até 2008, e vemos que de facto houve uma grande ocupação, isto é o número de casais por cada um dos tipos de ninho, nas cavidades, nas caixas de ninho 50 em 2008 e nos potes de cerâmica 27, com boas taxas de ocupação. Este é um gráfico que mostra a evolução do número de casais nas paredes, naquelas paredes de nidificação construídas de raiz, e foi muito engraçado porque em algumas paredes tivemos, por exemplo, francelhos, ainda lembro-me numa, ainda a parede não estava acabada de construir, atrasou-se tudo um bocado e estávamos na época de reprodução e ainda estava parte da parede a ser construída e já tínhamos francelhos a ocupar cavidades na outra extremidade da parede. Eles de facto gostaram muito, começaram logo, e vê-se de facto aqui neste gráfico um aumento bastante grande do número de casais, daqui a chegar perto dos 30, e em alguns até mais alto, após alguns anos da construção. O que nós também detectámos durante este período é que ao longo do tempo a predação sobre os ninhos diminuiu, e isto deveu-se principalmente ao facto dos ninhos artificiais terem menor predação do que os ninhos naturais, e isto reflete-se bastante porque os ninhos naturais, muitos deles, por exemplo, são de baixo de telha, como eu referi, pressões de baixo de telha,
e nesses telhados há uma predação muito grande, quer por cobras, quer por ratazanas, que estão muito associadas aos montes, e portanto há uma predação muito elevada nesse tipo de ninhos, e nos ninhos artificiais conseguimos que a predação fosse menor e portanto ao longo do tempo vemos que a predação na população também foi decrescente. Em relação à tendência populacional, o que vemos, se lembram, em 2001 que estávamos perto dos 300 casais que eu referi, o que vemos é que de facto a população foi aumentando e num censo que fizemos em 2007 tínhamos não duplicado, mas quase duplicado o número de casais. O que vemos também aqui neste gráfico é que as barras pretas são os casais em ninhos naturais, que não houve grande mudança, mas vemos um aumento bastante grande no número de casais que ocupam os ninhos artificiais. E de facto em 2017 neste último ano tínhamos 52% da população portuguesa de francelha a criar em ninhos artificiais. Portanto, este projeto foi um grande sucesso, conseguimos quase duplicar a população de francelhos, mas também depois eu continuei a fazer trabalho com os francelhos, a monitorizar e de facto a monitorização continuada às vezes revela, e é muito importante, e revela algumas surpresas com as quais não contávamos no início. E quando olhamos mais para os dados, por exemplo, este é um exemplo da tal última colónia de francelhos numa vila, que é na vila de Mértola, e quando eu dizia que os francelhos ocuparam muitíssimo os ninhos artificiais que disponibilizámos e que a população aumentou, mas por exemplo aqui em Mértola o que vemos neste gráfico é que apesar do número de ninhos artificiais ser gigantesco, temos a população, foi antes a maior colónia portuguesa, Mértola, e depois com mais de 75 casais, como podem ver aqui, mas depois já há um declínio, a população veio por aí abaixo ao longo dos anos, até 2007, que mostra este gráfico, mas continuou. Em 2021 foram estimados apenas 16 casais na vila de Mértola. E então o que é que aconteceu? O que é que estava a acontecer? Para tentarmos perceber um bocadinho a razão deste declínio continuado, comparámos duas colónias em Castro Verde, na zona de Castro Verde, em que com a disponibilização de ninhos vimos um aumento da população nessas colónias, e depois Mértola, em que apesar de disponibilizarmos muitos ninhos, a população continua a diminuir. E para tentarmos perceber o que é que estava a passar, marcámos alguns francelhos com uns rádios e fizemos um bocado de rádio tracking ou telemetria, para tentar perceber onde é que os franceses iam caçar à volta das suas colónias. E nas duas colónias de Castro Verde, o que vimos é que, em geral, para uma viagem de caça, os franceses iam a mais ou menos 2 km de distância e teriam umas áreas vitais, ou home ranges, pelos 14, 18 km quadrados. E quando fomos olhar para Mértola, a média das distâncias andava nos 6 km e com áreas vitais muito, muito grandes. E então fomos olhar para o habitat em volta das colónias e ver o que é que seria o habitat favorável de caça para um francelho nestas 3 colónias, e deparámos com um habitat favorável uma percentagem, uma proporção muito grande de habitat favorável em volta das colónias de Castro Verde, enquanto em Mértola houve nos últimos anos uma mudança tanto devido ao abandono agrícola como a florestações, houve um declínio brutal no habitat que é considerável favorável para os franceses, e já só restava 7% de habitat à volta da colónia de Mértola. E por isso explica a diferença também no número de crias que encontramos nas colónias de Castro Verde comparado com a colónia de Mértola, não é? Porque se um francês tem que ir, eles cada vez que alimentam as crias, vão buscar um gafanhoto, imaginem, percorrem 6 km, vêm buscar um gafanhoto, depois têm que voltar, entregam um gafanhoto a uma cria, têm que voltar a voar 6 km, não conseguem trazer grandes quantidades de comida e, portanto, se têm que fazer viagens muito maiores, claro que no fim vão trazer menos comida, ao fim do dia vão trazer muito menos comida de um que viaje menos, e isso vai-se refletir no número de crias que conseguem criar. Também comparámos a condição corporal das crias nestas 3 colónias, e o que vimos foi que a condição corporal isso é só um índice, mas para terem ideia, a condição corporal, portanto as crias em Mértola estavam muito mais fracas e muito mais magrinhas, vá por assim dizer, do que as crias em Castro Verde. Um outro problema com que nos deparámos passado algum tempo
foi com a mortalidade das crias devido ao calor. Em 2009 foi um ano que no início de junho, portanto quando tínhamos crias ainda pequenas nos ninhos, houve uns dias de temperaturas muito altas, a rondar os 39 graus, portanto, nesses dias e nesse ano detectámos uma mortalidade bastante elevada das crias dentro dos ninhos que monitorizávamos. O que acontece nos dias que estão muito calor, em que está muito calor, é que as crias, por um lado, têm que tentar perder água, que é para descer a temperatura corporal, não é? E evitar a hipertermia. Por outro lado, têm que tentar guardar a água para não morrerem de desidratação. E quando não conseguem, quando a temperatura quer atinge níveis letais, portanto, podem morrer de hipotermia. Se libertam demasiada água, podem morrer de desidratação. E o que vemos aqui tentámos neste gráfico foi modelar a probabilidade de morte em função da temperatura exterior, e o que vemos aqui é que quando a temperatura exterior está à volta dos 40 graus, temos quase uma probabilidade de 50% de uma cria morrer devido ao calor, quer por hipotermia, quer por desidratação. A isto chamamos a mortalidade direta, mas para além disto também há a mortalidade indireta causada pelo calor. E o que é esta mortalidade indireta? É que muitas crias, se já conseguirem mexer-se razoavelmente bem, para fugir ao calor, muitas saltam dos ninhos. E isto é um exemplo que também num outro ano, em 2012, num período também muito quente e cedo, anormal, de 3 dias com temperaturas acima dos 39 graus, conseguimos resgatar mais de 60 crias do chão de várias colónias que tinham saltado devido ao calor. Se não as resgatarmos, o que vai acontecer é que elas vão morrer quer por desidratação, quer por fome ou predação, porque uma vez no chão, como acontece com muitas aves, os progenitores não reconhecem as crias e, portanto, não as vão alimentar no chão. Tentámos ver quais é que seriam os ninhos mais problemáticos e então medir a temperatura dentro dos ninhos, pusemos uns data loggerzinhos pequeninos para medir a temperatura dentro dos ninhos e basicamente aqui o que vemos neste gráfico aqui é a temperatura exterior e vemos que nos ninhos naturais, os ninhos naturais conseguem, portanto em taipa e em pedra, conseguem aguentar as temperaturas altas muito melhor do que em alguns ninhos artificiais e que sobretudo as caixas de ninho e quando expostas, por exemplo, quando viradas a sul, quando expostas ao sol, podem atingir temperaturas tão extremas quanto 55 graus e portanto ser a causa da mortalidade entre os franceiros. Um outro problema, ou potencial problema, quando disponibilizamos ninhos assim em grande quantidade, pode ser a competição e a ocupação dos ninhos por outras espécies. Isto é um exemplo de uma planície no Baixo Alentejo, na zona de Castro Verde, em que construímos uma parede de nidificação e, de facto, para além daquela árvore, sejam aves que nidifiquem em cavidades ou em buracos, não encontram um grande sítio para criar neste local e, portanto, quando vêem uma parede cheia de buracos é basicamente o paraíso. E o que acontece muitas vezes é que nestas paredes temos muitas outras espécies a criar. Aqui, por exemplo, vemos nesta fotografia gralhas de nuca cinzenta, aqui está um roleeiro, salvo erros, torninhos, e pronto. E há muitas outras espécies que ocupam estas paredes. Pombos, muitas vezes temos bastantes pombos a criar, e se uma parede destas tem 20, 25, 30 casais de franceses, pode ter 5, 10 de pombo, 2 casais de roleeiro, corujas, coruja das torres, quase sempre também temos um casal, mesma coisa para o mocho galego. Este é o peneireiro comum, lá está, que muitas vezes cria 1, 2, 3, até 3 casais, e depois a gralha de nuca cinzenta também ocupam, para além dos torninhos, que ocupam também são aves coloniais, as gralhas, e os torninhos também ocupam em grande número. Portanto, estamos aqui a misturar uma data de espécies numa única estrutura, sem sabermos muito bem qual é o resultado, se o resultado é explosivo ou não, e podemos de facto estar a alterar a dinâmica e a coexistência destas espécies e estarmos a aumentar o número de interações agonísticas, não é, entre estas espécies e mesmo
e mesmo detectarmos casos de predação em espécies que muitas vezes não têm esta relação de predação-presa. Portanto, estamos a alterar muito estas relações e estas dinâmicas entre espécies. E de facto vimos isso. Aqui neste exemplo temos, esta fotografia mostra um ovo de francelho que foi predado pela uma gralha de nuca cinzenta, e há outros predadores dentro destas colónias. E depois, para além da predação, uma coisa que nós chamamos de competição por interferência, não sei se o termo em português, desculpem, será mesmo este, foi o que tentei fazer do inglês, que é, há muitas espécies que chegam ao ninho e tiram os ovos para pôr os seus próprios ovos. Portanto, isto é um caso, por exemplo, nós vamos uma semana a uma caixa-ninho, a uma parede, encontramos um mocho galego e os seus ovos, e na semana seguinte então continuam 4 ovos brancos, mas se olharmos bem, não são bem brancos, têm um tom rosa, a forma ligeiramente diferente, e isto são ovos de roleeiro, e o roleeiro tirou os ovos de mocho para pôr os seus próprios ovos. Esta fotografia aqui em baixo mostra o que também nos deixou bastante impressionados na altura, que é um esterninho preto a tirar, isto é um ovo de francelho, portanto este esterninho está a tirar os ovos de francelho desta cavidade para depois ir fazer o seu ninho. E então tentámos relacionar todas estas espécies e tentar ver, com base nas nossas observações casuais, quais eram as relações entre essas espécies todas e como é que poderiam afetar os nossos francelhos. E descobrimos relações entre todas elas, com exceções dos pombos. Vimos, por exemplo, que corujas das torres a predar os próprios adultos dos francelhos, portanto pensamos em duas espécies de predadores, não é? Mas aqui nesta relação predador-presa, o que nos deixou bastante surpreendidos também. Depois temos gralhas de nuca cinzenta a predar ovos de francelhos, mochos a predar ovos de estorninhos a predar ovos de roleeiros, e depois Natal, e também uma predação mútua entre francelhos e estorninhos, portanto uns a predar ovos uns dos outros. E depois ainda aquela situação da competição por interferência que eu dizia, de retirar os ovos para colocar os seus próprios, e aí os roleeiros, nós detectamos que cerca de 10% dos roleeiros, e provavelmente porque os roleeiros são uma espécie migradora também, mas que chega bastante mais tarde ao nosso país, só chega em abril, fim de abril, alguns, e então só põem os ovos mais tarde, quando muitas destas espécies já estão a reproduzir, então muitos dos locais já estão ocupados. Então nós detectamos que cerca de 10% dos roleeiros têm que tirar os ovos de outras espécies do sítio onde vão criar, e de facto fazem isso aos franceses, fazem isso aos torninhos, embora os torninhos também façam de volta aos roleeiros, e fazem também aos mochos galego. Portanto, há aqui uma série de relações muito curiosas e que no início não imaginávamos. E num exercício que fizemos, só para tentar perceber um bocadinho, em 4 anos e em 4 destas paredes de nidificação, com estas histórias todas, com estas relações todas entre espécies, verificámos que 22% dos casais de franceses perderam ou ovos ou crias nestas relações de predação ou de competição por interferência. Relativamente às colónias naturais, portanto, vimos que os ninhos artificiais tiveram um grande sucesso, foram muitíssimo ocupados. Aqui trago-vos a história de 2 colónias naturais que foram seguidas ao longo de muitos anos, aqui mostrado entre 2001 e 2017, e o que vemos nestas colónias é que de facto há um aumento muito grande, há um aumento bastante espetacular do número de casais de franceses, mas depois uma redução a certa altura muito grande também no número de casais. E aqui nestas 2 colónias o que aconteceu nesta altura é o que esta fotografia mostra, que são coincidentes com invernos, por exemplo, muito rigorosos, ou em que toda a dimensão do telhado, por exemplo, de um monte ruiu, ou que várias paredes ruíram, e portanto as cavidades e os sítios onde os franceses criavam desapareceram, e isso leva ao colapso também das colónias. E de facto as estruturas tradicionais são muitíssimo efêmeras e muito provavelmente irão desaparecer a não muito longo prazo. Nós aqui também tentámos, isto é só mais um exemplo,
e sem querer levar-vos muito para dentro da interpretação destes gráficos, mas nós basicamente tentamos perceber quanto tempo é que um monte se aguenta ou está em boas condições para albergar uma colónia de franceiros. O que acontece no início é se o monte está em muito bom estado, não há cavidades, o telhado está em muito bom estado, portanto não há cavidades para os franceiros criarem. Então estamos aqui 15 anos antes do topo do número máximo de franceiros na colónia, o monte está muito bom, praticamente não há franceiros. Depois o monte começa, vem a chuva, invernos, o monte começa a degradar-se, começam a aparecer cavidades e então o número de franceiros vai aumentando, até que atinge um máximo e depois o monte começa-se a degradar outra vez, porque não é outra vez, vai-se degradando ainda mais e portanto vão-se perdendo as cavidades onde os franceiros criam e portanto a colónia vai crescendo. E nós estimamos que isto é capaz de acontecer mais ou menos em 30 anos, é o tempo de vida de um monte para uma colónia dos franceiros, que é bastante pouco e é bastante assustador pensar nisso. As novas construções já não são feitas em taipa, os telhados já não são quase nunca em telha árabe e, portanto, nós também fizemos uns cálculos, porque fizemos umas prospecções do terreno para tentar também avaliar o estado e a condição da maior parte destes montes, e o que nós vemos é que em poucos anos, em algumas décadas, provavelmente todos estes montes feitos em taipa e que albergam colónias de franceiros ou que poderão vir a albergar, alguns que ainda se vão degradar, mas que vão desaparecer a muito curto termo. E, portanto, se os ninhos naturais vão desaparecer, os franceiros vão ficar praticamente dependentes dos ninhos artificiais. Esta é uma estimativa só para a ZPE de Castro Verde, mas que é o sítio que alberga o maior número de franceiros, e aqui mais uma vez temos, então, desde quando o projeto LIFE começou, quando se começaram a disponibilizar em grande números ninhos artificiais, a evolução da população, e depois em 2017 fizemos uma nova estimativa, vemos que a população continua a aumentar, mas o que vemos é que o número de casais em ninhos artificiais também continua a aumentar e cada vez mais a população, já que 70% da população está em ninhos artificiais e, portanto, basicamente os franceiros estão altamente dependentes, são espécies dependentes de ninhos artificiais e da conservação. O problema é que os ninhos naturais, como eu disse, estão a desaparecer, os montes estão a cair, os novos montes já não oferecem as condições que estes montes velhos em taipa ofereciam para os franceiros e eles estão a ficar cada vez mais dependentes dos ninhos artificiais. Só que os ninhos artificiais também requerem manutenção. Isto são alguns exemplos de ninhos que quem fica, ou fica algum tempo, como é natural, acabam por já não estar em condições e, portanto, este projeto de conservação, por exemplo, precisava de uma nova versão, precisaríamos de mais projetos de conservação para conseguir manter estes ninhos todos ou disponibilizar novos ninhos a longo termo e encontrar o financiamento para isso e para manter esta conservação, esta espécie que depende da conservação e que vai precisar de financiamento a longo termo, muitas vezes é um desafio muito grande. Nós fizemos umas pequenas estimativas, também um exercício de tentar estimar quanto é que precisaríamos para manter a população de franceiros nestes números em Portugal. Na verdade, estes cálculos foram feitos num exercício conjunto, mas para o franceiro e para o roleeiro, embora os roleeiros já muito menos, portanto acaba por ser grandemente para o franceiro, e basicamente tentámos calcular quantos franceiros é que eram precisos ter, se temos X em caixas ninhos, X em potes, qual é que é a taxa de ocupação, quanto é que custa construir uma parede, qual é a longevidade de uma caixa ou de um pote, e pronto, e tentámos fazer assim um exercício e chegámos a este valor que manter os ninhos, o número de casais, não é os ninhos, o número de casais de franceiros tem um custo estimado aproximadamente de 4.500 euros por ano.
o que representa, e isto é para deixar por curiosidade, menos de 1% da receita do alojamento local da área da ZPE de Castro Verde, que é uma área com muitíssimo, muito importante e que recebe imensos turismo de natureza, não só pelos franceses, pelos rolieiros, mas também pelas outras aves estepárias, e portanto isto poderia ser eventualmente uma forma de poder alguma desta receita ser aplicada na conservação e na manutenção dos franceses. Vou terminar só deixando algumas mensagens-chave que eu acho mais importantes. Portanto, a disponibilização de ninhos artificiais tem sido altamente eficaz para os francelhos, mas temos de ter algum cuidado e os ninhos devem ser, obviamente, disponibilizados em áreas com bom habitat. Assegurar o habitat de alimentação e mantê-lo é um outro problema, para além de manter os ninhos, dava para outra apresentação. E depois devemos ter algum cuidado, por exemplo, como vimos com os ninhos e neste cenário de alterações climáticas, temos que ter em conta medidas de conservação e projetos de conservação que possam ter em conta essas alterações e no clima que prevemos. Por exemplo, para dar um exemplo, estamos a começar a usar ninhos que foram testados e que são feitos num outro material e que aguentam muitíssimo melhor as altas temperaturas do Alentejo e que, portanto, deverão funcionar e evitar a mortalidade que registámos no passado. E depois ter atenção, porque algumas ações de conservação, como dei aqui o exemplo, podem modificar de facto a estrutura das comunidades e temos que saber quais é que são os nichos ecológicos de cada uma e quais são as interações e quais são os efeitos e saber qual é a espécie que queremos proteger e que tipo de ações é que podemos fazer em função disso. Os franceses vão tornar-se, se é que já não estão, uma espécie dependente da conservação, e isso quer dizer que vão precisar sempre de financiamento para o futuro, vão precisar de financiamento interno para a sua conservação e para persistirem. E finalmente deixar pronto, um alerta para a importância da monitorização, que muitas vezes descuramos, ou a monitorização muitas vezes é feita a muito curto prazo, não é? Fazemos uma ação e monitorizamos de 1 ano, 2 anos, para saber se a ação se foi eficaz, se não foi eficaz, e este acho que é um bom exemplo que mostra que a monitorização de muitos anos é de facto crucial para garantir a eficácia das medidas de conservação, para poder adaptá-las e modificá-las quando é necessário e assim garantir a persistência da espécie. E pronto, é isso. Muito obrigada.